Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Que gigantes são esses, irmão Eduardo? Os gigantes inspirados da palavra de Deus, os gigantes iluminados da patrística, os gigantes da reforma protestante, os gigantes do puritanismo inglês, os gigantes do neocalvinismo holandês e os gigantes do neopuritanismo. Então, essa é a base da teologia a qual nós, do Ministério Cinco Solas, subscrevemos. Quero fazer um convite especial a você. Considere, aqui em cima, nós temos o endereço do nosso grupo no Telegram. Neste grupo, nós temos diversos recursos para você aprofundar a sua piedade, para você aprofundar os seus estudos na teologia reformada. Ali nós temos também chats, onde você poderá interagir comigo, professor Eduardo, bem como com os demais alunos e participantes dos nossos grupos. Neste link, neste endereço que está aqui em cima, você coloca este endereço no seu browser do seu computador, no seu navegador, e você vai entrar no grupo do Telegram. E não precisa você baixar o aplicativo, se bem que seria interessante, mas se você não quiser baixar, não tem problema. Ele vai abrir o Web Telegram, ou seja, no seu próprio browser, no seu próprio navegador. E dentro do nosso grupo no Telegram, lá na mensagem fixada, você vai ter o índice dos nossos conteúdos. Nós temos diversas salas de aula com temas específicos para você se aprofundar na teologia reformada, na teologia puritana, para que você possa se aprofundar e crescer na piedade cristã. Então vai ser um prazer interagir com você, vai ser uma grande bênção para mim poder me comunicar com você. E também nós temos ali um trabalho todo especial de discipulado. Se você quiser um discipulado pessoal, onde você poderá conversar diretamente comigo, caso você seja homem, ou se você for mulher, você conversa diretamente com a minha rainha, minha esposa, a Kate Freitas, nós poderemos fazer o seu discipulado de forma personalizada, tá bom? Então, que alegria que você está aqui conosco. Vamos dar prosseguimento, com a graça de Deus, no nosso breve estudo devocional que temos feito no livro de Gênesis. Eu peço que você, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos aqui Gênesis capítulo 6, versículos 9 a 10. Deixa eu pegar a minha Bíblia. A Bíblia que eu tenho é a Bíblia na versão ARA, a Almeida Revista e a Atualizada. Se você tiver a sua versão, não tem problema, você acompanha comigo. Afinal de contas, graças a Deus, na língua portuguesa nós temos diversas versões muito interessantes, fiéis e cada uma se prestando ao seu objetivo principal, ao seu público. Então, eu particularmente prefiro usar a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, até por conta da minha denominação local. Eu sou presbiteriano e nós da IPB, nós temos esta versão como a versão que nós usamos especificamente nos nossos cultos solenes e públicos e também eu particularmente gosto de utilizar nos meus devocionais. Então, abra sua Bíblia comigo e vamos ler a porção da palavra de Deus do dia de hoje. Permita-me aqui tirar meu óculos, porque eu tenho miopia e para ler eu tenho que tirar o óculos e para enxergar de longe eu tenho que botar o meu óculos, né? Coisas da idade. Então vamos ler aqui Gênesis capítulo 6,
versículos 9 a 10. Já abriu a sua Bíblia? Vamos ler comigo. A perícope que nós vamos estudar, considerar de maneira devocional hoje é Gênesis capítulo 6, versículos 9 a 10. Leia comigo. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de nós podermos abrir as Escrituras com liberdade no nosso país. Privilégio de nós podermos nos comunicar pelas mídias sociais com nossos irmãos e irmãs e amigos, colegas que têm procurado te agradar e aprender mais de Ti. Senhor, tem misericórdia dos nossos pecados, livra-nos de falarmos ou estudarmos ou proferirmos qualquer heresia neste momento. Guarda o nosso coração, a nossa mente, os nossos lábios e leva, Senhor, todo o nosso pensamento, nossas afeições e intenções cativas à Tua palavra. É o que te pedimos no nome santo e poderoso do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, na comunhão e poder e consolação do Espírito Santo. Amém. Meus amados, nós estamos, como os irmãos já sabem, considerando neste devocional o livro de Gênesis. É um devocional, o objetivo é o devocional, mas nós estamos fazendo um devocional de forma de um estudo, é um estudo devocional. O que eu costumo dizer sempre é que, na realidade, é um breve estudo devocional, onde nós fazemos comparação das versões do texto, da perícope que nós estamos considerando, onde nós lemos alguns comentaristas, alguns teólogos, alguns doutos da Reforma Protestante, do Puritanismo, do Neocalvinismo, enfim, dos gigantes, os quais eu sempre digo que nós estamos galgando até chegarmos no ombro, com a graça de Deus, para podermos enxergar mais longe em uma cosmovisão reformada, protestante, tradicional, genuína. Nesse diapasão, como sempre eu costumo fazer, vamos abrir outras versões da Palavra de Deus nesse mesmo texto, para vermos como outros tradutores, outras pessoas eruditas traduziram esta mesma porção da Palavra de Deus. Permita-me abrir aqui outra versão. Eu vou abrir agora aqui a minha BTX. Eu tenho aqui a Bíblia BTX. Vamos ler como a BTX ela traduz esta porção da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículos 9 a 10. Depois você diga aí nos comentários, no grupo, se você está gostando deste novo formato, se você prefere aquele outro formato o qual nós estávamos mais acostumados, né? O importante aqui é nós devocionalmente estudarmos a palavra de Deus. Então aqui na BTX, Gênesis capítulo 6, versículos 9 a 10, diz assim: Esta é a genealogia de Noé. Noé foi um varão justo, sem defeito em sua geração. Noé caminhou com Ha-Elohim. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então observe que nós já temos aqui uma mudança na tradução aqui que já nos salta aos olhos. Por exemplo, aqui o nome do Senhor está transliterado. Transliteração é quando nós pegamos o termo no original
e passamos para caracteres e pronúncias do nosso próprio idioma. Então pegamos a palavra no hebraico, a expressão Ha Elohim, ou seja, o artigo definido Ha, e o nome geral de Deus, Elohim, Ha Elohim, e nós passamos aqui para o vernáculo da língua portuguesa. Então, aqui, os doutos tradutores entenderam por bem fazerem a transliteração direta. Então, ficou Noé caminhou com Ha Elohim. E também aqui no versículo, no próprio versículo 9, ele fala varão, né? Varão também é uma diferença aqui da versão árabe, e sem defeito em sua geração, né? Então, são peculiaridades aqui da versão da minha BTX. Vamos ver outra versão? Deixa eu pegar outra versão aqui. Vou pegar esta versão aqui, que é a versão da editora Sefer. Para quem não sabe, a editora Sefer é uma editora judaica. Então, tenho aqui a Torá, né, que foi traduzida aqui para a comunidade judaica. Mas é o mesmo hebraico, o qual, no original, esta passagem foi devidamente escrita. Hebraico este, no qual Lutero, Calvino, os grandes teólogos e eruditos no hebraico se debruçam para nos trazerem as traduções e nos abençoarem com as versões em português que nós temos. Então, vamos abrir aqui a Torá da editora Sefer, em Gênesis capítulo 6, versículos 9 e 10. Primeiro eu estou lendo aqui as traduções, tá bom? Depois eu vou ler para vocês aqui também, com a graça de Deus, a porção na língua original, tá? Então, assim diz aqui, justamente a versão da editora Sefer, desta passagem, desta perícope. Assim diz a palavra de Deus. Estas são as gerações de Noé. E aí coloca entre parênteses Noar, que é o nome em hebraico. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Com Deus andou Noé. E Noé gerou 3 filhos, a Sem, aí entre parênteses Shem, que é o nome de Sem em hebraico, a Han, que é o Cam em português, mas em hebraico é Ham, e a Jafé, que é Yefet em hebraico. Então, estas são as gerações de Noé, Noar. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações, com Deus andou Noé. E Noé gerou 3 filhos, a Sem, a Ham e a Jafet. Então, essas são as 3 versões que hoje eu trago aqui para os irmãos. Eu estou aqui sem a minha versão da palavra de Deus, da mensagem, que é mais uma paráfrase, não está aqui comigo, mas para os próximos estudos eu pretendo trazer aqui para o meu gabinete para que vocês possam ter acesso a esta versão também. Então, meus amados, tendo essas 3 versões, a ARA, a BTX e a da Sefer, nós já podemos começar a explanar um pouquinho mais sobre essa perícope. Vamos lá. A primeira parte que eu separei para os irmãos é a parte que diz Eler Toledot Noar. Eler Toledot Noar, que significa eis a história de Noé. Eis a história de Noé.
Meus amados, em meio às catástrofes, em cima de catástrofes, por conta da queda e impiedade dos homens, após Deus decretar seu justo juízo, o Senhor graciosamente começa a executar o seu plano salvífico para com seus eleitos, por ocasião do registro da história de Noé. Então, esse capítulo 6, nós temos aqui o apontamento por parte de Moisés de catástrofes em cima de catástrofes. Catástrofes essas que irão culminar no grande dilúvio, que aniquilará esta geração e o próprio mundo em que esta geração vivia. Mas a catástrofe a qual eu faço referência aqui, quando nós temos a história de Noé, é a da impiedade, é a da perversão, é a do coração cada vez mais rebelde, decaído do ser humano após o pecado original de Adão. É essa catástrofe a qual eu me refiro e digo catástrofe em cima de catástrofe. Nós temos a própria queda de Adão e Eva. Nós temos a primeira morte, tanto de um animal para cobrir a vergonha e o pecado do ser humano, quando Deus veste Adão e Eva por meio da morte, do sacrifício de um ser vivo, bem como a própria morte de Abel, o assassinato de Abel pelo seu próprio irmão Caim. Depois nós temos a história de Lameque, da semente da serpente, da raça ímpia de Caim, que foi um homem adúltero, um homem bígamo, que tomou para si mulheres e não apenas uma mulher, como o Senhor havia determinado desde o início. E ele também sendo homicida, matando outras pessoas. Então, catástrofes em cima de catástrofes. E eis que neste momento agora, a partir do versículo 9, nós temos Eler Toledot Noar. Nós temos o início da história de Noé. Moisés nos registra não um mito ou uma fábula de objetivo moral, mas sim a história de Noé, que achou graça diante do Senhor Deus. Aqui nós podemos observar que Moisés não está registrando aqui uma mera história com que tem um cunho moral. Não uma obra de ficção que vai trazer um ensino para o leitor. Não. Moisés está registrando aqui a história com H, pois foi exatamente desta forma que se desenrolou a história da humanidade, a história de Noé. A Bíblia, a palavra de Deus, o livro de Gênesis, assim como a palavra do Senhor, é a nossa única fonte de fé e prática. E Gênesis especificamente, inclusive nestas primeiras porções, inclusive na porção em que nós estamos, o capítulo 6, assim como todo Gênesis e o Êxodo também, é registrado, e demais porções da palavra de Deus, são registradas estas porções como relatos históricos. Não são relatos poéticos, por exemplo, como o livro de Salmos, como Cantares de Salomão, não. Gênesis, Êxodo, o próprio livro de Números, Deuteronômio, Levíticos, são todos relatos históricos da palavra de Deus.
aconteceram exatamente da forma em que foram estes fatos registrados. Então tenha isso em mente. Não permita que teólogos liberais venham mitigar, venham reduzir o poder da palavra de Deus. Nós estamos diante aqui do relato de Moisés, que vai nos trazer a história, no hebraico a Toledot, a genealogia, a história de Noé para nós. Nesse diapasão, eu gostaria de ler com os irmãos o que dois gigantes da palavra do Senhor, um da Reforma Protestante e outro do puritanismo inglês, nos trazem sobre esta porção específica a qual nós estamos nos detendo. Eu queria aqui ler o que Calvino escreve. Calvino diz assim: a palavra hebraica Toledot significa exatamente geração. Entretanto, algumas vezes ela tem um sentido mais extenso e se aplica a toda a história da vida. De fato, esse parece ser seu significado aqui. Então, Calvino está dizendo que essa palavra Toledot, no hebraico, significa toda a vida de Noé. Então, Moisés, ele quer nos registrar aqui como que toda a vida de Noé, a parte importante para nós nos dias de hoje, para o leitor da palavra de Deus, a parte que importa de toda a vida de Noé. Matthew Henry, também um erudito puritano, nos informa assim, com relação a essa passagem da palavra de Deus. São altamente favorecidos aqueles que Deus favorece. Quando o resto do mundo era corrupto e ímpio, Noé manteve sua integridade. Estas são as gerações de Noé. Este é o relato que temos a dar dele. Noé era um homem justo, aqui no versículo 9. Então, Matthew Henry assim nos comenta este versículo 9. Prosseguindo, aqui, nós temos: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. No original, nós temos assim: Noar, Ish, Tzadik, Tamim, Hayar, Bedorotaif. Então, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, Noé era apenas um homem. Noé não era tão diferente de nós. Noé era um homem sujeito a pecados, a vicissitudes da vida. Noar, Ish. Noar era um homem. Ish significa homem. Noar era um homem como eu, como você, meu amado irmão. Só que foi um homem atingido pela graça regeneradora do Espírito Santo de Deus. E por conta disso, ele foi diferente em sua geração. Ele foi justo, tzadik em hebraico, e foi íntegro, tamim, justo e íntegro, tzadik e tamim. Justo, meu amado, tem a ver com atitudes, com atos externos, com obras de piedade. Por graça divina, ele tem o seu coração voltado para ter prazer em conhecer e em obedecer à vontade do Senhor Deus, a cumprir objetivamente, na prática do dia a dia, seu serviço e adoração ao seu Criador. Significa que o termo tzadik é que Noé tinha prazer em realizar as obras de justiça
que agradavam, que agradam ao Senhor Deus. Senhor Deus. Tzadik. E íntegro, tamim, tem a ver com o coração. Então repare que a palavra tzadik tem a ver com obras, tem a ver com atitudes. Já a palavra tamim tem a ver com o coração, tem a ver com os sentimentos, com as afeições de Noé. Por graça de Deus, Noé interiormente deseja, aspira e interessava-se em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, em lutar para agradar a Deus. Ele tem seu coração restaurado, regenerado por Deus, a semelhança, a inteireza, completude, integridade que Adão teve antes da queda. Ainda que de forma imperfeita no caso de Noé, em virtude do pecado original e dos seus próprios pecados. Pela regeneração, Noé não está mais morto em seus delitos e pecados. Note isso, pela regeneração feita pelo Espírito Santo, Noé não está mais morto em seus delitos e pecados. Mas pelo poder do Espírito Santo está vivo e com possibilidade de poder, em primeiro lugar, desejar agradar ao Senhor Deus por fé. E em segundo lugar, ter prazer em praticar obras de justiça que atestam sua fé genuína. Então, notem que Noach ish tzadik, também, Noé foi um homem justo e íntegro, ou seja, um homem como qualquer um de nós, mas atingido pela obra regeneradora do Espírito Santo. Ele foi tzadik, ele teve, pela regeneração do Espírito Santo, vontade, prazer em realizar obras externas, frutos do Espírito Santo em sua vida. Por quê? Porque ele foi tamim, ele foi íntegro, inteiro no seu coração, no desejo, nas suas afeições de agradar, de procurar agradar ao Senhor Deus. Nesse sentido, eu quero trazer o que Calvino nos ensina desta porção específica. Calvino fala assim: se, porém, desejarmos ser aprovados por Deus e considerados justos aos seus olhos, devemos não só regular nossas mãos e olhos e pés em obediência à sua lei, mas a integridade de coração está acima de todas as coisas requeridas e mantém o lugar primordial na verdadeira definição de retidão. Então, Calvino aqui nos mostra que, como Noé, nós temos que, primeiramente, ser atingidos pela regeneração do Espírito Santo. O nosso coração ser voltado para que nossas afeições tenham interesse em agradar ao Senhor. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior deve desejar agradar a Deus. E isso vai se materializar, se concretizar na palavra tzadik. Nós sermos justos, nós praticarmos atos de justiça, boas obras, frutos do Espírito Santo. Entre os seus contemporâneos, Noé, por graça de Deus, se distinguia de sua época. Geração má, geração violenta, geração ímpia, geração perversa, inimiga de Deus em tudo. Meus amados, será que é tão diferente do dia de hoje? Em que geração nós vivemos? Com certeza nós vivemos numa geração má, numa geração ímpia, numa geração perversa, inimiga de Deus, rebelde contra Deus. Nós vivemos numa geração também assim hoje. A frase, em suas gerações, é enfática. E eu quero citar mais uma vez aqui Calvino. Calvino fala assim, continuando: pois ele já dissera com frequência e logo reiterará que nada era mais corrupto do que aquela geração.
Portanto, seria um notável exemplo de constância que Noé, vivendo cercado por todos os lados com a torpeza da iniquidade, não tivesse sido contaminado. Sabemos quão grande é a força do costume, de modo que nada é mais difícil do que viver santamente entre os perversos e evitar ser arrastado por seus maus exemplos. Aqui Calvino nos diz que é muito difícil viver em uma geração perversa e não ser arrastado para esses maus costumes. E Calvino aqui nos aponta que Noé estava vivendo exatamente nesta situação, em meio a uma geração de toda perversa, de toda ímpia, no meio dos seus contemporâneos e conterrâneos. Noé estava vivendo no meio de uma geração má, perversa, ímpia, rebelde. Como eu, como você. Como eu, como você. Quero citar também Matthew Henry, o puritano, que ele diz assim: esse caráter de Noé também entra aqui. 1. Como a razão do favor de Deus para ele, sua piedade singular qualificou para sinais singulares da benevolência de Deus. Aqueles que encontrarem graça aos olhos do Senhor devem ser como Noé era e fazer como Noé fez. Deus ama aqueles que o amam. Ou 2. Como efeito do favor de Deus para ele, foi a boa vontade de Deus para com ele que produziu essa boa obra nele. Era um homem muito bom, mas não era melhor do que a graça de Deus o fez. Então repare que Matthew Henry, o puritano Matthew Henry, ao comentar esta porção desta perícope de Gênesis capítulo 6, versículo 9, ele nos aponta duas situações. A primeira é que Noé foi registrado por Moisés como sendo um homem que procurava fazer a vontade de Deus. A palavra tzadik, procurava ser justo. Mas isso era uma manifestação, uma externalização do seu coração, da sua integridade, a palavra tamim, as suas afeições, o seu coração, a sua mente, por meio da regeneração do Espírito Santo, foi mudada em Noé. E por isso ele podia, por obra, graça e poder da regeneração do Espírito Santo, ser não só tamim, um homem íntegro, mas ser tzadik, agir de forma tzadik, agir de forma justa na justiça de Deus. Noé andava com Deus. É o que nós temos aqui. Etz ha Elohim Hitz ha Ler Noar. Noé andava com Deus. Junto, em comunhão com Deus, Noé vivia o seu dia a dia, sua vida cotidiana. Noé vivia o seu cotidiano, andava com Deus. É no sentido aqui de ter uma comunhão verdadeira com Deus, não apenas nos seus devocionais, nos seus momentos de adoração a Deus, que são importantes, mas ele vivia o seu cotidiano, o seu dia a dia. Noé andava com Deus, andava com Deus. Em todos os momentos de sua vida, Noé, por graça divina, desejava
e andava com o Senhor Deus. Matthew Henry, comentando essa expressão, ele diz assim, vou ler com os irmãos. Além disso, a maneira de cultivar a retidão, a qual ele adotara, é explicada no contexto, a saber que ele andava com Deus, cuja excelência havia também sido elogiada no santo patriarca Enoque, no capítulo anterior, onde já afirmamos o que a expressão significa. Quando a corrupção dos costumes morais era tão grande na terra, se Noé levasse em conta o homem, teria se precipitado num profundo labirinto. Portanto, ele percebe que esse é seu único remédio, ou seja, não considerar os homens, para que pudesse fixar todos os seus pensamentos em Deus e fazê-lo o único árbitro de sua vida. Na realidade, não foi Matthew Henry que falou isso, mas foi Calvino. Foi Calvino. Eu vou trazer Matthew Henry agora para os irmãos. Então, quero repetir aqui o que Calvino diz, tá? Além disso, a maneira de cultivar a retidão, a qual ele adotara, é explicada no contexto, a saber que ele andava com Deus, cuja excelência havia também sido elogiada no santo patriarca Enoque, no capítulo anterior, onde já afirmamos o que a expressão significa. Aí Calvino prossegue. Quando a corrupção dos costumes morais era tão grande na terra, se Noé levasse em conta o homem, teria se precipitado no profundo labirinto. Portanto, ele percebe que esse é o único remédio, ou seja, não considerar os homens, para que pudesse fixar todos os seus pensamentos em Deus e fazê-lo o único árbitro de sua vida. Então, o que Calvino está nos ensinando aqui é que Noé, ele observava o que agradava a Deus. Noé, ele não se adequava à sua geração. Ele não se adequava aos seus contemporâneos. Noé não arbitrava a sua vida nos moldes e naquilo que os seus conterrâneos faziam. Noé procurava fazer aquilo que agradava ao Senhor Deus, a Elohim. Agora sim, Matthew Henry, o puritano, comentando esta passagem, desta perícope, diz assim: ele andou com Deus, como Enoque havia feito antes dele. Ele não era apenas honesto, mas devoto. Ele andou, isto é, ele agiu com Deus, como sempre sob seus olhos. Ele viveu uma vida de comunhão com Deus. Era seu cuidado constante em se conformar à vontade de Deus, em agradá-lo e em se aprovar a Ele. Então, Matthew Henry, como Calvino, ele nos mostra que a intenção, o interesse, as afeições de Noé era agradar ao Senhor Deus, a Elohim, a ser aprovado por Elohim, a ser aprovado pelo Senhor Deus. Que maravilha, meus irmãos! Que também essa seja a nossa intenção. Oremos para que o Espírito Santo, tendo regenerado o nosso coração, produza essa palavra, produza tamim, integridade em nosso coração, para que, ao sermos tamim, ao sermos pessoas íntegras, inteiras em querermos adorar a Deus em espírito e em verdade, como nos ensinou o Senhor Jesus, isso produza frutos, obras concretas na nossa vida, para que nós possamos ser também tzadik, pessoas justas, atingidas pela justiça de Deus. Vamos prosseguir agora no versículo 10.
O versículo 10 diz assim: gerou Noé. No original, nós temos Violed Noar. Violed Noar. Gerou Noé. Gerou Noé. Aqui dá a entender que Noé, ele gera, ele cumprindo a ordem que foi dada pelo Senhor Deus a Adão e Eva de crescer e multiplicar, ele gera, ele coloca no mundo a sua semente, os seus descendentes, a própria carne e sangue de Noé, a geração de Noé. 3 filhos gerou Noé. 3 filhos. 3 filhos. No original. Sheloshar. Vanim. Sheloshar Vanim. Sheloshar. 3. Sheloshar significa 3 aqui. E Vanim significa filhos. Sheloshar Vanim. Então, Noé gerou 3 filhos, dos quais procederiam após o dilúvio todos os povos e culturas da terra. Desses 3 filhos, Sheloshar Vanim, procederiam após o dilúvio todos os povos e culturas que iriam se espalhar pela face da terra. E quem são esses 3 filhos, esses Sheloshar Vanim? Sem, Cã e Jafé. Ou seja, no original, Et, Shem, Et, Han, Vet, Yafet. Sem, Cã e Jafé. Então, desses 3 filhos, Shem, Ham e Jafé, Sem, Cã e Jafé, toda a face da terra após o dilúvio seria repovoada. Desses 3 filhos, a geração de Noé iria povoar a terra e todos os povos, nações e também línguas depois da Torre de Babel seriam povoadas a face da terra. Então, meus amados, o que nós poderíamos tirar desse nosso breve estudo devocional no dia de hoje é justamente que o Senhor Deus, mesmo em meio a esta geração ímpia, má, perversa, ele cumpre a sua palavra que fora dita a Eva por ocasião da queda, onde nós temos a figura do proto-evangelho, onde ele diz a Eva que a semente da mulher seria inimiga da semente da serpente e que a semente da mulher, o Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria o dragão, Satanás. Só que Cristo, ele viria desta geração piedosa, deste povo eleito que Deus iria estabelecer por sobre a terra. E este povo eleito
ele advém da semente da mulher que, por ocasião do dilúvio, será preservada na pessoa e na família de Noé, de Shem, Ham e Jafet. Sem, Cã e Jafé. Então, Noé é tipo de Cristo, de onde vai surgir o povo eleito do Senhor. Então, nós podemos ver o cuidado de Deus para com o cumprimento da sua palavra, de onde o povo eleito, que depois seria identificado na pessoa, na raça do povo judeu, que nos daria, na plenitude dos tempos, a vinda do Senhor Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, nesta perícope que estudamos hoje, nós podemos ver o carinho de Deus em mostrar, pela sua graça e misericórdia, tendo preservado o coração de Noé, fazendo com que ele pudesse ter desejo de agradar a Deus, de ser um homem justo e íntegro, um homem que andava com o Senhor Deus, um homem que a Bíblia chama de Tzadik e Tamim, justo e íntegro, por graça do Espírito Santo de Deus, para que da semente de Noé, da pessoa de Noé, nós tivéssemos o decorrer da história, a vinda dos patriarcas, a vinda dos profetas e, por último, a vinda do Messias, do Machia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, nós podemos ver o cuidado de Deus para com nós, o seu povo eleito. O cuidado do Senhor para conosco, o povo eleito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E que você possa descansar nesta confiança de que Deus guarda o seu povo, de que Deus cumpre a sua palavra. Então, eu exorto você que ainda não faz parte deste povo, desta aliança, que você se arrependa dos seus pecados, que você clame ao Senhor Deus, em nome do único que pode lhe oferecer perdão verdadeiro, que pode lhe reconciliar com Deus, que é Jesus Cristo, para que você possa ser regenerado por obra monergística, única e exclusiva de Deus, do Espírito Santo no seu coração, para que você possa ser tzadik, para que você possa ser tamim, para que você possa ser um homem e uma mulher justo e íntegro e andar com Deus em todos os seus caminhos e por toda a sua vida. Muito obrigado. Que esse estudo devocional tenha sido uma bênção para você, como foi para mim. E, com a graça de Deus, para a honra e glória do seu santíssimo nome, nós nos veremos na nossa próxima perícope, se Deus quiser. Você está em uma das mídias sociais do Ministério 5 Solas e eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Fique com Deus.